Oi, gente, mais um episódio do Pode Ficar Imune. Hoje a gente continua aqui a nossa nova temporada, falando de assuntos relacionados à alergia, imunidade, pediatria. E eu queria, antes, pedir para vocês curtirem, dar o joinha aí, se inscrevam no canal, compartilhem com quem vocês acham que vai ser interessante. Não esqueça disso, dê sugestões lá no Instagram, no meu Instagram pessoal, lá de doutora Ana Carolina Alergista, ou do Pode Ficar Imune, para a gente poder continuar com esse trabalho aqui que a gente quer só ajudar a informar com ciência, com pessoas que a gente acredita, confia, tá? Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu tô conversando com duas pessoas, estamos todas na mesma paleta, escolhemos aqui as cores sem combinar, né? Você vê a conexão. Eu chamei a psicóloga Suzel, que trabalha comigo no consultório, a gente já trabalhou na prefeitura junto, né? Aqui em Taubaté. E ela também atende na Unipsico, né? Ela é psicóloga, tem uma formação longa aí, daqui a pouco você explica. E a doutora... Já foi, de coração. A doutora Ana Cristina Tudo bem, Lages, gente? Que trabalha comigo também há muito tempo, né, Cris? Muito tempo. É pediatra, homeopatia faz pra família toda também. Também faz. Né? É igual eu com alergia, eu atendo a família toda, né? Alergia, imunidade, a gente fez pediatria, mas a gente acaba cuidando da família toda aí nessa nossa subespecialização, né? Sim. Que a gente fez. Se apresenta aí, Suzel, fala aí das suas formações, um resuminho para o pessoal saber. Eu faço atendimento infantil e adolescentes e orientação também familiar e... Estou aqui com um prazer muito grande em falar de novo aqui, né? Informar, trazer conhecimento. E com a doutora Ana Cristina também. É isso aí. E você, Cris? Fala um pouquinho da sua formação. Nossa Senhora. A gente vai ficando mais velha, a formação vai ficando mais antiga. Mas me formei primeiro em pediatria, já fazem 30 anos. 30 anos de pediatria. Depois eu fiz a parte de homeopatia, justamente para procurar um tratamento mais adequado para o filho, que na época era muito alérgico, nada controlava. E a gente está fazendo esse trabalho aqui de informação que é muito legal. Vamos continuar. Isso aí, né? Então, hoje o tema vai ser sobre orientação familiar. Mas, nossa, o que é isso, né? Quando a gente encaminha, a gente que é alergista, médico, pediatra, encaminha uma família para o psicólogo. Daí todo mundo fala, meu Deus, estão achando que meu filho tem algum problema psiquiátrico, vai tomar remédio. Não é isso, gente. A gente quer explicar isso. Porque a gente como... Fala você primeiro, quando que você encaminha como pediatra? Então, a gente acha que saiu dessa caixinha de encaminhar pessoas doentes... para a gente encaminhar famílias em adaptação, famílias em desenvolvimento, famílias da desfuncionalidade para funcionalidade. Então, atualmente, quando eu vou encaminhar um paciente, não é o paciente doente que a Carol falou, não é às vezes o paciente com um distúrbio evidente ou com um diagnóstico formado. É um paciente que está tendo alguma dificuldade de adaptação, às vezes é uma mãe, é um pai que está com dificuldade de adaptação. Quantas e quantas vezes eu não escuto o seguinte: eu não sei como lidar com meu filho, eu não sei como colocar limite no meu filho, eu não sei como estimular o meu filho. Então, às vezes, não é um diagnóstico de doença, é um diagnóstico de adaptação ali, de funcionalidade familiar. Então, hoje em dia, eu encaminho muito mais por isso, né, do que por uma doença. E eu estava comentando aqui antes da gente começar a gravar justamente isso. Às vezes eu não tenho CID, eu não tenho Código Internacional de Doenças. O meu diagnóstico de encaminhamento é aconselhamento parental. Isso. Né? Aconselhamento dos pais. Às vezes a gente coloca um CID, a gente tem que tomar cuidado até. Eu falei que na minha família eu tenho uma fama de que eu dou muito diagnóstico. Tem TDAH, tem ansiedade, tem depressão, tá com não sei. Porque a gente que é médico, a gente foi moldado assim.
tem que dar um diagnóstico para encaminhar. Mas muitas vezes, eu acho que é uma coisa que está mudando muito. Às vezes a gente precisa da ajuda do psicólogo, do neuropsicólogo, junta tudo pra gente falar, será que aquilo é mesmo um autista, né? Um autismo, ou então um TDAH? Será que não tá usando muita tela? Um abuso que não tá de telas. É pouco. Porque nessa correria do dia a dia, eu fui mãe, eu já falei aqui, já nas outras sessões de terapia aqui, que eu não brincava muito com os meus filhos, porque eu sempre estava trabalhando muito. Então, eu vejo isso muito no dia a dia dos meus pacientes, das minhas famílias que eu atendo, tudo. E assim, eu brinco, modo de dizer, eu acho que todo mundo, todo adolescente deveria ter um psicólogo, porque não só o psicólogo escolar que tem lá na escola, mas às vezes para aprender, para ensinar os pais o que a gente vai passar, né? A já avisar. Eu tive isso, né? A Fernanda, que é a psicóloga, né? Que foi psicóloga do meu filho, ainda, ele tá com 20 e poucos anos e ainda passa, né? Ela foi e me ensinou, ó, teve uma palestra lá na clínica, na época dela, e levou uma sexóloga e falou, ó, nessa idade dos adolescentes, nessa geração, eles têm poliamor, eles falam de ser bissexual. Eu falei, opa, então a gente já estava preparado para essas coisas que vinham na adolescência. Não para tudo, né, gente? Mas a gente já estava, pode ser que aconteça como lidar isso, com isso. Sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. E por isso que eu falei, Suzel, vamos falar disso, né? Então, fala um pouquinho, como que funciona quando chega no psicólogo. Que é? A terapia, ela começa pela família, né? Pela fortalecer os vínculos com a família, o profissional com a família. E a criança, quando vem, é um desafio. Trabalhar com a sua demanda, para ela expressar seus sentimentos, para ela poder falar das suas emoções. E os pais, a gente usa o termo de aconselhamento, aonde a gente tem que tomar um cuidado, porque ele traz essas crenças infantis dele, da família anterior, e que pode ser uma crença disfuncional. Então esse aconselhamento é olhar para essa questão deles, né? E como que eles podem agir com a criança, como que eles podem trazer novas habilidades para essa criança em desenvolvimento. Porque a criança, ela tem essa facilidade, tanto aquelas que têm mais facilidade, como a aprendizagem, ou expressar os seus sentimentos, as suas emoções, ou aquelas que não, que são passivas. Né? As passivas também, né? Resiliente, né? Que aceita tudo, não é isso? Assim, eu aprendi isso. Da resiliência que aceita tudo para ficar bem. Né? E não se impõe, né? Não se coloca de uma forma... Entre os amigos, entre escola. os amigos. E às vezes não é um diagnóstico, não é um autismo, não é um TDAH, é só a personalidade da pessoa. Então, essa forma de trabalhar com essa comunicação mais assertiva é muito importante, né? E não se consegue isso a curto prazo. Tem é breve, mas tem algumas etapas que são 3 pontos fortes, que é o olhar para a demanda do histórico familiar e o histórico comportamental daquela criança e da família, fazer uma avaliação onde você possa entender como que a criança tem emoção, tem pensamento e o comportamento dela, que nós chamamos dela como ela se autorregula. Às vezes pode ser apropriado, mas às vezes precisa de alguns ajustes. E por último, a devolutiva, aonde você pode passar para os pais aquilo que eles trouxeram, o que foi observado nas sessões de terapia e como serão feitas interferir, né? Como que seria o procedimento. As próximas, né? As próximas sessões. Qual vai ser o trabalho de habilidade para essa criança poder trazer saúde mental para ela, né? Equilíbrio. É isso aí. Então, agora eu vou fazer uma pergunta diretamente para a Suzel. Olha, isso era uma dúvida minha e é de muitos pais. Quando a gente encaminha um paciente pediátrico ou adolescente para acompanhar com uma psicóloga, não é largar a criança na mão da psicóloga, fechar a porta e voltar para buscar. A família tem que estar presente. Tem que estar presente.
um processo familiar. Ele é onde o próprio casal, o cônjuge, vão ter mais aquele momento deles poderem falar as questões que estão de alguma forma na educação, de alguma forma no pensamento, que rodeiam a própria família. E às vezes vocês também vão na escola, né? Isso. Tipo, fazer uma avaliação lá, conversar com os professores. O que tá acontecendo, né? Isso. Às vezes, né? Não é sempre, né? Tem a visita escolar, que ela faz parte também da avaliação, né? Dependendo do processo emocional da criança, se os pais acabam tendo muito estresse, muito conflito, o processo... de controle, não é nem autoritarismo. Eles interferem na dinâmica cerebral da criança. Então, e às vezes a aprendizagem, ela interfere na aprendizagem, nos primeiros anos iniciais da escola. Não, assim, eu tô falando tudo isso porque a Suzel... eu falo que ela tem uma experiência muito importante, que é da prefeitura, gente, que atende pacientes do SUS, né? Lá na Policlínica Infantil era um trabalho muito legal, agora não está mais, né? Por problemas políticos, mudança da empresa que você estava, né, ali, saiu e tal. Mas é uma perda, eu acho, né? Porque estava muito legal, a gente tinha ideia de fazer grupos, a gente ainda tem muita ideia aí que a gente vai colocar em prática. Mas eu passei por várias situações. Meus filhos têm 20 anos, né? A outra tem 15. Então, eu também já fui... eu vou levar o Ian no psicólogo. Por sinal, o Ian tá fazendo psicologia agora, né? Mas, assim, de tanto que funcionou e deu certo e ele gosta. Mas, assim, também eu fui essa mãe, que eu pensei que, tipo, eu ia levar no psicólogo, naquele momento, então acho que eu vou dar uma volta na cidade, vou fazer minha unha, tal. Vou fazer ginástica, não, você vem na próxima sessão. E daí nisso, né, depois ele mudou de psicólogo, porque a gente parou, depois voltou, essa história toda que todo mundo passa, né, não preciso mais, né, já resolvi, daí depois muda a escola, muda os amigos, tudo, e lá vamos nós de novo. E daí a gente começa a perceber que às vezes eu tive que tratar a ansiedade, tive que fazer terapia, né? O pai também, no caso da Isa também, eu vi e falei assim, nossa, deu muito certo com o Ian, tô achando a Isa muito ansiosa, eu vou levar lá no psicólogo, sabe? Então eu já fui no segundo filho, né? A gente já percebe isso. O Carol, e nessa linha, pode falar. O apego, né, de trabalhar em sessão terapêutica, o apego, porque muitas vezes as mães acreditam que é a proteção, o apego é proteção, não a superproteção, né? Então, uma criança, ela precisa ter essas experiências com frustração, com limite, com regra, com disciplina, e mudar essas crenças disfuncionais ajuda muito na criança no processo terapêutico. Não, então essa era a continuação que eu ia te falar. Praticamente, quando você vê algum quadro disfuncional, é muito difícil você tratar somente a criança. É importante que o pai e a mãe também não só procurem um aconselhamento parental, mas talvez fazer uma terapia própria. Sim. Né? Isso aí, porque hoje em dia, nas consultas de pediatria, de um modo geral, o que a gente vê é uma família com dificuldade de coisas básicas. Isso. Limite, orientação, educação, às vezes alimentação. A família não sabe impor um limite na alimentação. Meu filho não para de comer salgadinho, mas pelo amor de Deus. Quem que compra? Quem compra o salgadinho? Ele não trabalha fora, ele não tem salário. A gente brinca, mas a família não consegue impor. Né? Eles não têm um limite próprio. Né? Como você vai passar isso para uma criança se você não tem esse autoconhecimento? Isso. Né? E assim, Ana, isso é muito importante porque a criança tem a neuroplasticidade, aonde o processo alimentar, até isso é caso de estudos, né? Que ela precisa ter essas experiências alimentares, experimentar, porque depois automaticamente ela vai restringindo. Né, o processo em todas as habilidades sociais, emocionais dela, ela precisa ter experiências com os pais, que são as crianças que
que muitas vezes não participam da rotina familiar. Alimentação à mesa, é isso que eu ia te falar, alimentação na mesa. Tem que estar pai e mãe sentado, não é para dar comida para criança e depois ir comer. Fazer parte, né? Fazer Todo parte, mundo tem que ao haver a mesmo tempo. socialização ali. Ele vai aprender, por exemplo, também. É um reflexo, né? A gente vê muito isso. Nossa, eu gravei um podcast com a Aline e falei disso mesmo agora. Tipo, nossa, como a mãe não come fruta, como que a criança vai comer? Né? E automaticamente ela não vai tirar disso. Não vai experimentar, ela não vai ter experimentação. Não só a alimentação, mas os bons hábitos, né? Ler um livro. Ler um livro. Se a criança vê os pais, né, lendo livro, ela vai ler livro. Hora, né? do trabalho, da escola, hora do estudo, hora do lazer. Isso é muito importante, né? Fazer esporte, né? Esporte. É tudo exemplo. A criança é um reflexo da família. Assim, é muito importante entender isso e entender que às vezes a gente tem que mudar, né? A gente tem que mudar os nossos hábitos, o nosso pensamento. A gente veio de uma geração. Sim, nós, boa. Né, já estamos dizendo, é isso aí. Que a gente veio assim, é engenheiro, é médico, advogado. É faculdade, é diploma, né? Exigências. E a geração dos nossos filhos aí, adolescentes, né, crianças, tal, às vezes eles não vão ter que fazer faculdade, né? Às vezes e é difícil a gente aceitar isso. Eu vejo os amigos dos meus filhos reclamando disso. Tia, porque meu pai quer que eu faça medicina. E eu passei por um perrengue agora, o meu filho fazendo medicina, e ele falou, mãe, eu não gosto de medicina. É difícil pra gente, né, aceitar o processo, isso. talvez, de aceitação tenha sido mais difícil para você do que para ele. Daí eu levei um tchum, assim, da minha filha mais nova, de 15 anos, falou assim, mãe, só você não percebeu que ele não gosta de medicina? E que ele não vai voltar a fazer medicina? Eu, né? Assim, porque eu ainda tinha, né? Não, ele vai desistir, mas daqui a pouco ele volta. Não sei, né, gente? A gente tá gravando agora, estamos em agosto. Mas eu mesmo fui um caso que... Seu pai era médico? Meu pai era médico. Eu tô rindo, E né? a minha mãe queria uma advogada na família. Aí... Chegou no meio da faculdade, eu falei que eu não queria. Você conseguiu brigar com dois, nem com o pai, nem com a mãe. Não briguei com ninguém. Não, eles aceitaram? Aceitaram. Que bom, Suzel. Aí, quando eu me formei, eu falei, mãe, então... Mas você fez direito. Fiz direito. Então, me formei, não, mas ela falei, teve mãe, que fazer. E fiz. E foi muito bom. Nossa, é pra vida, né? O direito é muito... Ele traz conhecimento, conheci pessoas importantíssimas. E depois fui fazer o que eu realmente queria, que era psicologia. Mas a minha irmã, a Tatiana, ela fez direito. E daí ela não gostou, assim, nunca trabalhou. Trabalhou, assim, de estágio. Mas daí depois ela fez prânica, né? Até vou trazer um dia ela aqui pra gente falar disso, porque eu aprendi muito com ela já. E eu falo que ela me ajuda muito com o atendimento prânico dela, que é uma especialidade, assim, super diferente. E agora ela tá fazendo psicologia. Então, assim, eu acho que é muito isso, da gente vai formando, vai fazendo cursos, vai se adaptando e vai crescendo e, tipo, eu, médica, por que eu fui inventar de ter um podcast, né? É porque eu gosto de falar, eu nunca imaginei que eu ia fazer tudo isso, né? Imaginava que ia ter podcast na vida, né? O Rodrigo foi o caminho contrário. Olha lá. Aliás, peraí, gente, hoje é aniversário dele, 30 anos, Love, filho, Love, parabéns. O Rodrigo fez o caminho contrário. Ele falou a vida inteira que ele não queria medicina, que ele não queria saber de medicina, que ele odiava a medicina. E chegou na época do vestibular, ele falou, vou fazer medicina. Ele fez o caminho contrário. Então, na hora que ele foi fazer, eu falei, não, você não quer. Você falou a vida inteira, não, vamos fazer uma avaliação psicológica, vamos fazer alguma coisa. Porque eu fiquei assim, não, ele tá partindo do nada. Não era. Tá fazendo só porque eu sou médica, ele né? Eu acho que ele trazia isso dentro dele. E ele negava, ele estava na negação. E ele reconheceu e foi fazer. Entendeu? Mas assim, muito legal. Quem tá ouvindo a gente, às vezes tá com um filho pequenininho. Ou fala, não, mas aqui em casa a gente quer que faça, não sei o quê. Imagina, doutora, como que você deixou o seu filho não fazer medicina? Vai fazer psicologia, né? Mas a gente tem que pensar que as pessoas vão viver... Eu tô falando disso porque outras pessoas vieram falar isso pra mim, até... A Letícia, que é a pró-reitora de extensão, ela estava conversando comigo, ela falou assim, Carol, mas seus avós não vivem até 90 anos? Você vai querer que seu filho faça medicina não sendo feliz? Porque ele vai ter uma vida de 80 anos, se Deus quiser. Então, assim,
como que vai fazer alguma coisa que o não que vai gosta? motivar, né? O Né? motivar na parte do cérebro é diferente da área do prazer. É o que faz seu coração palpitar, Nossa, né? nunca Me tinha falaram pensado isso. nisso, Suzel. Que interessante. É, você falou alguma coisa, projeto, né? Tem um projeto de vida. Cultivar um objetivo, projeto com o seu filho. Isso é uma dica importante. Porque, às vezes, um trabalho, um estudo, um lazer, um conhecimento, um lugar. A gente esquece de buscar isso com as crianças, esse espaço onde a criança pode se expressar o seu projeto que ela quer, do jeito, né, como adequando ao equilíbrio, mas tendo essa oportunidade de ter essa postura. E então é isso. Mas como é difícil no corre do dia, não? Você estava falando sobre, eu estava falando sobre sentar à mesa e me alimentar. Quantas vezes eu estava no plantão ou eu não estava em casa e meu filho comeu sozinho? Também, hoje mesmo. Eu tô pensando aqui, Não mas é? assim, eu Ou gosto tem que ter um no ponto dia a dia. forte da família, porque assim, muitas vezes é um final de semana. Às vezes você sai para comer uma pizza, você pergunta, né, assim, eu tenho, né, conhecidos e falo, cadê os seus filhos, né, cadê, onde eles estão? Muitas vezes não crianças quiseram. ou adolescentes, tal. Não quis vir. Aí eu penso, né, eu faço questão que elas venham comigo, depois eu deixo até onde elas querem ficar né? E... Mas esse momento é dos pais também, com a criança, com o adolescente. Tá. Vou fazer uma pergunta agora. Não, vou fazer uma pergunta profissional. Você acha que até uma certa idade ali da adolescência, do início do desenvolvimento da adolescência, quando eles falam que eles não querem ir, você não deve insistir? É que nem aquela brinca. Não forçar, mas sabe quando você falou sobre a experimentação da alimentação? Que você chega para a criança de 2, 3 anos e fala, vamos comer cenoura, todo dia você oferece uma cenoura, uma beterraba, um tomate no cantinho para ele poder experimentar e tocar. Será que a gente não tem que insistir um pouco mais com os nossos pré-adolescentes e adolescentes? Não, hoje você vai na pizzaria comigo? São as crianças do quarto, né? Então, tirá-las do quarto. não quer, às vezes é até cômodo pra gente. Então fica aí que eu vou resolver. Eu acho que a gente precisa tirar elas mais de casa e botar mais junto com a gente. Eu percebo assim, Eu meus sinto. filhos, às vezes eles falam, não sei o que, é chato ir em tal lugar. Daí, esses dias a gente foi em algum lugar que tinha um museu em Campos, gente, muito legal. O do Museu carro? Hardy, em Campos do Jordão, gente. Tô louca pra ir lá. Dica. Tô louca pra ir lá. Eu sou a Perfeito. pessoa, agora tô andando de moto com meu marido e tal. Então Acho que eu vou nesse domingo. Não, vá. Né? Quem mora em Campos do Jordão tá me ouvindo, tem direito jordanense. Quinta-feira entra de graça lá, é um direito. Mas por que eu tô falando? Daí a gente fala, eles não vão gostar, fazer careta. Daí a Isa, ela vai lá e posta na rede social dela uma foto do Di Cavalcante, sabe, do quadro eu falei assim, ela gostou. Sabe? Porque às vezes não é aquilo. Não quer tirar a foto que a gente gosta de tirar todo mundo junto. Eles não gostam, eles não postam nada, eles têm lá um Instagram pra família, o Instagram do amigo, né? E o Close Friends, e tem o Daily, que é de diário, sei lá, mas o que tem, né? Que a gente tem que ficar de olho. É outra coisa, né? Mas assim, ela postou isso, daí o Ian a gente foi almoçar, não sei o que, ele postou uma árvore, sabe? Ele posta uma foto assim, que não aparece ninguém. Mas é um Cada um com a sua percepção. É um de jeitinho participar. deles, Participar. né? Mostrar que, tipo, aquilo marcou. É uma memória afetiva, né? Então, eu brinco muito com as minhas irmãs, que a gente, nas férias, a gente sempre tem uma semana que a gente passa, assim, todo mundo junto. E essa semana, pode ser que nem fique o tempo inteiro ali junto. A gente tá na casa da minha mãe, ou tá na casa de praia, ou tá em algum lugar. Mas isso pra eles, e não só pra eles, pra gente também, é aquilo que marca, que fala, nossa, porque o vovô falou isso, porque a vovó falou isso, a tia falou isso. É prazeroso, né? Ou a gente com os amigos também. É importante a gente forçar um pouquinho esse momento. Não, esse final de semana vai todo mundo ficar junto. Isso que eu tava falando. E a orientação familiar é você acompanhar. Quando os pais estão abertos para mudanças, o processo da criança em psicoterapia é rápido, é breve, porque eles estão abertos a essas entradas,
né? Que não é uma crítica, né? Muitas vezes eles cuidarem deles, do interior, da criança interior deles, para cuidar dos seus filhos. É importante, né? Eu acho importante esclarecer isso mesmo. Não é julgar. É entender o que está acontecendo. Vocês não acham? Porque às vezes o pessoal fica com medo de falar assim, vão me julgar, vão julgar o meu modo de criação, vão julgar o que eu fiz até agora. Eu acho que não é. Eu acho que é entender como está funcionando, o que está funcionando, manter, o que não está, partir para uma mudança. Muito importante. E a gente já falou de tudo que a gente tinha pensado, né? Isso. Mais ou menos, assim, acho que... E a responsabilidade também, Carol. Eu acho que quando você faz a orientação familiar, o aconselhamento com os pais, tem que passar para a criança e para o adolescente que é importante eles terem responsabilidade do seu comportamento, que não vai ser castigo, que a regra, o limite, é uma consequência do seu comportamento. Então, se eles acabam acatando regras, os limites, eles vão ter um comportamento, né, adequado, que não vai ser o castigo, não vai ser o grito, a briga, né? Vai ser esse momento onde eles vão se autorregular. Eles vão dar tempo ao tempo para fazer as coisas. Né? Muitas vezes os pais se exaltam, gritam, querem até bater, mas não é esse o processo. O processo fortalecer o vínculo, a empatia e trazer essa responsabilidade para a criança, para o adolescente do seu comportamento. Legal. Uma aprendizagem, né? Para uma habilidade, criar uma habilidade social que começa na família e termina na sociedade. Então, de novo, não é só a criança, não é só o pai, a mãe. É todo mundo formando autoconhecimento e criando responsabilidade na relação. Exatamente. Às vezes uma verdade que, tipo, era na minha família, na minha criação, né? Como eu fui criada pelos meus pais. Sim. Mudou. Tipo, opa, deixa eu rever isso, né? Às vezes um pai que fala, nossa, o filho tem que fazer aquela faculdade, voltando naquilo, né? Tem que estudar naquela escola, porque aquela escola é boa. O Enem foi bom lá, não sei o que, vai passar no vestibular. Será que a gente precisa forçar tanto aquela barra? Se a criança, eu presto muita atenção nisso. Se a criança tá falando, aquela escola, eu quero mudar de escola. Às vezes eles reclamam o tempo inteiro, né? Hoje reclama, amanhã ou usa aquilo ótimo. Como desculpa para uma mudança do... Mas será que a gente não tem que ouvir também? Será que não é a escola, não é aquela escola pro seu filho? Eu paro, sempre penso assim, qual foi a melhor época da sua vida? Né? Que a gente mais lembra. Nossa, adolescência, escola, quando a gente começa a paquerar, namorar ou não, né? Chora porque aquela pessoa não gostar da gente, né? Ou os amigos, tal. Foi uma época muito importante na nossa formação. Então, será que não vale a pena a gente ouvir o filho, falar assim, eu quero mudar. Ativa, né? Assertiva. Né? Deixa eu mudar de escola. Uma escuta assertiva. Né? Então, isso, quando o filho tá falando... Eu já tive paciente que falou... eu odiava a minha psicóloga. Daí a mãe foi perceber que o psicólogo ficava no celular. Nossa. Durante a sessão. E a criança falava e a mãe não ouve. Depois ela percebeu que era verdade. Então, assim, será que o filho está mentindo mesmo, né? Quando não está gostando da escola ou do psicólogo ou tal. Será que não está na hora de mudar? Qual é a relação que ele está tendo com esses profissionais, né? Porque... Mas por isso que a mãe tem que estar dentro do consultório também. Não é deixar na porta e ir embora. Ela tem que participar. Mas às vezes o psicólogo fala, então agora sou eu e você, né? Eu e a criança. Você fica ali na recepção aguardando, não é, Suzana? Isso. E daí a criança tem que ver o que a criança está falando também, voltando à terapia, né? Tipo, eu vejo, às vezes, a Suzel ali atendendo, daí a criança tem uma atividade que você dá de tarefinha lá pra criança, né? O Vitor, eu via isso, assim, você dava atividade para abrir o sentimento. Para abrir, um protocolo, né, que a gente faz de uma atividade para ela poder se expressar, falar, né, trazer os conteúdos internos dela. Isso é muito importante. Falar para casa. Não sei, tinha um negócio de sentimento lá, do cartãozinho, não sei, não lembro direito que a Gabi falava que você dava pro Vitor. Ou então a massinha, a argila. A Gila, né? De fazer coisas. São formas de ajudar a criança a expressar esse sentimento, né? A minha sobrinha está fazendo um que levanta a bandeirinha.
Então, são isso. E a gente que é pai, a gente fala assim, nossa, ó, me fala, é uma tarefa lá da psicóloga que tá dando certo, né? Porque daí a gente vai falando. Ou então, outra pessoa que me falou que o psicólogo deu uma anamnese para os pais falar, porque a mãe não queria ir na terapia, porque achava que não precisava. É uma adolescente. Então. Daí a menina levou, né, pra casa para fazer a anamnese, as perguntas lá. E o pai ajudou, né? Daí o pai foi perguntar alguma coisa assim de... como que você era com 5 anos de idade? Daí o pai falou assim, eu não lembro, vê no Google aí. Dela, não, pai, mas eu tenho que falar o que eu, né? Que tipo, o que acontecia comigo? Como era, né? A criança, como era talvez a lembrança que o pai tenha disso. É um momento familiar, né? Eu gosto de fazer pessoalmente. Não, com certeza, né? Quando o histórico familiar, eu gosto de estar fazendo com os pais, com a mãe, e oferecer também a oportunidade daquele pai que não está presente, um outro momento, um outro horário, deixar aberto isso é muito importante. Eu nunca fiz terapia familiar, eu faço terapia mas eu acho que eu posso, assim, só para transportar, talvez o mais difícil, talvez não, eu acho que o mais difícil é a mudança interna. É a quebra de um padrão e uma mudança interna. Então, eu acho que, assim, milhares de vezes você deve pegar o paciente encaminhado, mas quem precisa mudar, quebrar e reconstruir é pai e mãe. Isso. Deve ser extremamente difícil trabalhar. Assim, só falando, só o paciente. Agora, eu acho que hoje em dia também, do ponto de vista psicológico, da parte da médica, eu já vejo isso acontecendo, uma mudança nesses últimos anos. O paciente, ele não é mais aquele que senta e escuta o que você fala. É verdade. Eu acho que hoje no consultório, pelo menos da pediatria, é uma mãe que já vem informada, ela já lê, ela quer entender sobre vacina, ela quer entender sobre alimentação, pode não estar fazendo certo, mas está tentando, né? Hoje, na psicóloga, elas vão assim também? Ou a psicologia ainda é uma coisa mais misteriosa para a família? Entende a minha pergunta? Entendi. Depende da personalidade da mãe, dos pais, né? Tá. Que aí ou eles... o processo para eles, o foco é a melhora, é o filho, ou depende também deles criarem isso, deles construírem isso, né, internamente dentro deles, né, com a empatia. Por isso que o vínculo é muito importante. Certo. Porque ali eles vão se sentir num lugar seguro, né? E o apego também, né? Então, assim, existem pessoas com mais abertura, e existem pessoas que aprendem a ter esse contato pro emocional, né? Abertura para ajudar você, sua família, seus filhos. Porque a doença, né, doutora? Não sei, né? Ela vai criando, como falou, né? Comorbidades. Começa numa birra, numa agressividade, depois é uma falta de limite, depois é um transtorno de conduta, depois é um transtorno de personalidade. Então, grave. Então essa consciência a gente traz também dentro do consultório, no processo psicoterápico. A gente está prevenindo que algo pior possa acontecer, né? Igual a ansiedade virar depressão, né? O burnout. O reconhecimento, né? O reconhecimento do que precisa mudar. Interessantíssimo. E é isso, a procura. Gostoso, né? Eu acho que falando disso, a gente está começando aqui de novo aí a temporada. Se tiverem sugestões, mandem pra gente, falem pra gente. Eu acho que a ideia é essa. Mas o que tem a ver com imunidade, né? Eu estava pensando aqui para associar. Hoje em dia, saúde, bem-estar, não é só o corpinho. É integrativa, né? É integrativa. Gente, tem que misturar tudo, né? A gente tem que comer bem, a gente tem que fazer atividade física, fazer vacina, né? Para evitar ficar doente, tratar as alergias, tratar de tudo que a gente puder, mas a gente tem que cuidar muito da mente. Porque a mente causa doenças também, né? Leva psicossomático lá, e a medicina, ela se comunica e é muito integrativa. E quando isso, de uma forma flui, dá certo, tem que ser valorizado. Eu acho que a gente está mudando um pouco também esse caminho, né? Não é mais a
imunologista, a pediatra, a psicoterapeuta. Concordam? Eu acho que agora é muito mais assim, a nossa equipe tem que tratar a criança, porque senão não vai sair. Muitas vezes não vai sair. Mas assim, pelo menos a gente aqui. Uma fala para outra, eu atendi um paciente assim, encaminhei para você, ou encaminhei, às vezes não vai com você, mas vai com outro psicólogo. A gente vai tentando conversar. Eu falo, eu chego até em Marte, minha filha, sabe? Porque tem que conversar, os profissionais têm que interagir, porque às vezes tem que ver o que mais o outro percebe, né? O paciente esqueceu de te falar isso, isso é importante. O dia a dia da gente é esse, né? E uma cuida da outra aqui também, viu, gente? É assim, viu? Tô muito cansada, Cris, o que eu faço? Partir pra mim, né? É assim, vamos nós. É assim, vamos nós. Mas eu acho que a gente falou do que a gente tinha estipulado aqui. Eu sempre falo no finalzinho para cada um deixar um recado. Fala aí, você primeiro, lá, recadinho. Medicina e psicoterapia não são coisas diferentes, são bases diferentes de formação, mas elas caminham de mão dada hoje em dia. E assim, a criança e os pais, a família como um todo, não trata doenças isoladamente, não trata distúrbios de comportamento, não trata alterações e dificuldades de acompanhamento de um modo geral. Não adianta vir pedir orientação sobre uma alimentação se você não tem um controle de autorregulação e limite numa criança. Como é que você vai ensinar a sentar na mesa e esperar 20 minutos para comer? Então, é muito importante entender que as coisas não são isoladas, elas caminham juntos e que esse tipo de conversa e esse tipo de segmento é importantíssimo para a saúde familiar, né? É isso aí. Suzel. Obrigada. Eu adoro estar com a Carol, com a Ana Cristina. E falar para as famílias, para as pessoas que buscam um atendimento psicoterápico, que tudo que é prazeroso, tudo que é saudável para você, pode não ser para o outro, tudo que for um bom hábito, que não for um peso, isso é muito importante para o seu equilíbrio emocional. Que o nosso bem maior somos nós, somos as pessoas que estão à nossa volta, e que cuidado é um cuidado diário, todo dia, um pouquinho. Cada passo é um importante, né? Não importa o tempo. Importa que você esteja querendo sempre estar nesse crescente, nessa aprendizagem. É isso aí. Perfeito. Eu acho que é importante todo mundo entender que nós somos profissionais de saúde, mas todo mundo é humano, né? Então, a Suzel tá aqui gravando, mas a filha dela tá lá com febre na escola, né? Já paramos aqui de gravar para ela poder atender o telefone da escola. Eu também tenho filha que também brigo, discuto, mas amo demais, né? A gente tem os problemas aí para resolver, mas a gente gosta muito do que a gente faz e a gente quer sempre melhorar a qualidade de vida das pessoas que a gente cuida, que estão ao nosso redor o tempo inteiro. Então, ninguém é perfeito, gente. Ninguém aqui é perfeito, nem vocês aí que estão ouvindo. Mas é tudo pra gente procurar melhoria e viver melhor, né? Tá feliz, ninguém é feliz 100%, né? Nem sempre vai ser fácil. Não é fácil, é pai, mãe, avó, não gente. Mas a ideia é essa, a gente falar de coisas para melhorar a imunidade, para melhorar a vida. E muito obrigado. Não esquece de curtir, de se inscrever no canal, de compartilhar, de dar ideias novas. Estou sempre aberta aí a novas ideias e novos episódios. Obrigada. Obrigada.